Na verdade, aproveitando também essa questão dos partidos, você colocou muito aqui a questão da União Brasil, que você colocou bastante críticas aqui, até se segurou um tanto quanto. Mas, assim, como é que vocês pensam numa questão de um mandato majoritário, possivelmente, num país de coalizão como é o Brasil? Como é que vocês fariam essas tratativas? Chamaria o Kassab? Como é que se daria esse desenho? Chamaria o Kassab, é melhor. Bota o Kassab no meio. Resolve, né? É que assim, veja, essa pergunta já foi feita para todos os candidatos a presidente de 18 para cá, porque todo mundo, especialmente os antissistema, os da direita, que falam, eu vou mudar tudo, mas vai mudar o quê? No fim, você vai sentar com o Kassab, com o Ciro Nogueira, com toda essa turma, você vai ter que se compor. Por Valdemar. quê? Com o Valdemar, que lembremos, está com o PT também, né? A gente fala, o Valdemar, o PL, é 22 ou 13? Depende. Depende, qual deputado? Né? Qual região? No Maranhão, eu não gosto de ficar falando de eleições, mas essa é boa. No Maranhão, o PL foi super bem. Foi super bem, falando de Bolsonaro no Maranhão, sou curioso com isso. No interior do Maranhão, dá para ser muito PL, muito anti-Lula. Onde eu quero chegar nisso? Nós estamos presos numa lógica em que a gente precisa imaginar as coisas dessa maneira, porque é assim que as coisas são. E é assim que as coisas são por causa da lógica própria da Constituição de 88. Nós fizemos o Congresso no último sábado, apontando para uma discussão que precisa ser feita. A discussão sobre o fracasso do Pacto de 88. O Pacto de 88 deu origem a essa Constituição, que ela é amalucada, que é uma Constituição parlamentarista e presidencialista ao mesmo tempo. É um ornitorrinco, você não sabe exatamente que bicho ela é. E ela obriga essas coalizões, ao mesmo tempo em que ela obriga que 92% do orçamento nosso fique empatado. Você não tem capacidade do Poder Executivo de executar nada. Então o Executivo, ele é completamente dependente de uma... Novamente, eu não quero ser prolixo, gente, me corrija, Evandro, se eu estiver sendo chatão, falando muito. O que eu quero dizer é o seguinte, aquela estrutura partidária que eu disse no começo do programa, de captação de votos nos municípios através da compra de voto, que alimenta essas lideranças do Centrão, que aí entra um Kassab, um Valdemar, o pessoal do PP e tal, no fim do dia, é uma máquina viciada, criada, não criada em 88, mas validada em 88 e turbinada em 88, que impede qualquer presidente da República de governar. Então, nós estamos montando um partido também para trazer essa seguinte discussão. Como a gente desata esse nó? Esse é um nó que impede o Brasil de andar, porque você não consegue fazer nada no Brasil. Você faz uma reforma da Previdência, tem que fazer todas as concessões do mundo. A pergunta que eu deixo, inclusive para vocês, o que o Trump estava se propondo a fazer, com a crítica que todos possam ter ao Trump, ou o que o Milei fez, com todas as críticas que possam fazer ao Milei, no arcabouço institucional do Brasil, elas são possíveis. Os cortes todos, as reformas, não me parece ser possível sem uma gigantesca reforma constitucional. Então, a gente está preso nesse tipo de discussão porque as pessoas não entenderam a natureza do problema, né? Nós vamos atacar isso. Então, um presidente nosso, para também não fugir da tua pergunta, ele vai ter que ser eleito atacando esse problema. E aí, ser eleito atacando esse problema é nos obrigar, e acho que para mim é um desafio histórico da missão e da MBL, e é isso que acho que nós temos que fazer. Beleza, nós temos nossas divergências com a esquerda. A esquerda é um inimigo natural ali. Mas o verdadeiro adversário é a máquina do Centrão. É isso que impede a gente de fazer todas as reformas que a gente sonha. É isso que impede. Toda e qualquer reforma que sai no Brasil, ela tem que ser minorada por essa máquina de interesses bizarra que tem aqui. E aí a gente tem que lidar com o Kassab. O que o Kassab pensa? Alguém sabe? Alguém sabe o que o Valdemar pensa? Ninguém sabe o que esses caras pensam. Também não quero atacá-los. Às vezes eles pensam muita coisa, mais do que eu, provavelmente, mas eu tenho certeza que as coisas que eles pensam não são exatamente muito boas, porque eles estão, desde a promulgação da Constituição de 88, todas essas lideranças estão aí fazendo de tudo, já chegaram em todas as posições do poder e a nossa vida está uma desgraça. Vai lá, por favor, Dr. Fred. Então, indo nessa linha, esse discurso, e para quem assistiu aqui na PAN as sabatinas, esse discurso foi uma linha que o Marçal colocou bastante, que é o discurso do anti ou contra todo o sistema. Nessa linha, pensando aí na eleição presidencial, vocês imaginam que na missão a figura de um nome já político dentro do esquema ou a surgir uma liderança fora desse mundo político, um empresário, alguém que não tenha todos esses vícios? A gente vem conversando, por exemplo, a gente propôs no Congresso nosso prévias entre o Arthur Duval e o Cristiano Beraldo, que inclusive apresenta aqui programas aqui na PAN. Não sei se eu vou conseguir roubá-los aqui da casa, tá? Eu já aviso que estou oficialmente assediando aqui o Beraldo, cuidado com essa palavra, né? Os nossos comentaristas aí, seus comentaristas da PAN para a campanha, espero conseguir. Mas ele gosta muito da casa para eu poder conseguir, mas a ideia é essa, é trazer uma figura como ele. Agora, mesclando com a pergunta que fica, institucionalmente, como conseguir fazer isso? Eu entendo que
Hoje, de pronto, ninguém consegue governar sem falar com essas figuras. Dá para governar falando com essas figuras? Sim, mas paralelamente você tem que fazer um desmonte inteligente, que você não vai fazer de uma vez só, dessa máquina. O plano que a gente discute, a gente tem um programa que está no Estatuto do Partido, que é o programa chamado Livro Amarelo. Não é esse livro especificamente, esse aqui é um dos vários livros de discussão. Ele é desenhado da seguinte maneira: como nós desmontarmos a máquina de privilégios e a máquina de roubalheira e essa máquina desse jogo eleitoral de compra de voto no Brasil, sem dar um golpe, porque na prática, assim, a gente acredita na democracia, certo? Se a gente acredita na democracia, a gente tem que fazer isso dentro do processo. Então eu vou ter que governar com kassabs e tem que ter pessoas institucionalmente sérias, mas transicionando. E para mim a transição é muito clara, é geração de classe média nos lugares mais pobres urgentemente. A gente tem que cometer, vamos dizer, absolutamente todos as tentativas mais ousadas e corajosas possíveis e arriscar tudo em nome da geração de classe média. Quanto mais classe média você vai gerar, melhor a qualidade do voto, menos político do centrão sugando as pessoas, e vocês verão, todos nós, resultados práticos na vida das pessoas. E aí você vai alterando a correlação de forças. Porque no fundo o problema do Brasil é uma correlação de forças horrorosa entre quem detém essas máquinas político-partidárias e quem quer mudar isso. O cidadão de classe média que não tem representação, ele não consegue, ele não tem instrumentos. E a gente tem que desmontar esse cara. Mas, Renan, você mesmo disse que são pessoas que estão atuando na política desde a Constituição. Como é que vocês pretendem quebrar a atuação dessas pessoas? Ou em quanto tempo vocês pretendem fazer isso? É isso o nosso trabalho que nós estamos discutindo. O objetivo central é: eu preciso gerar classe média e mudar o perfil eleitoral das pessoas. Eu acho que tem uma coisa muito clara. Inclusive, isso se linka com inúmeros outros problemas que a gente já tem. O Brasil está pobre, o Brasil perdeu produtividade, o Brasil é irrelevante em praticamente todos os setores que interessam da economia global, especialmente os mais dinâmicos. O Brasil, estamos falando ainda só de exportar agro. A gente não falamos nada de tecnologia, nossos salários são baixos, nossa mão de obra é incapacitada. Ou seja, nós não vamos gerar classe média, nós não vamos fazer nada, as pessoas vão vender o voto delas e vão falar, vou vender o voto porque não acredito na política. Como resolver isso? Vai lá, mano. Mas tem um ponto, porque essa é uma agenda econômica. E eu vou até mais além, porque quando a gente pensa nessa dinâmica, no fundo, patrimonialista da política brasileira, ela também não começa com a Constituição, ela acompanha o Brasil desde sempre, né? E quando a gente pensa até mesmo em reformas econômicas, elas são, digamos assim, vítimas de um cupim do patrimonialismo. Perfeito. Por exemplo, a reforma tributária vira um emaranhado. A gente tem, por exemplo, a aprovação do PERSE, que gerou, que era um plano, em tese, para ajudar o setor de eventos a se recuperar da pandemia e, na prática, ajudou Felipe Neto, Virgínia, vários influenciadores, enfim. Justamente porque, ao caminhar pelo Congresso, a salsicha sai diferente. Sim. E aí um ponto. O PES, inclusive, contou com o voto favorável do Kim Kataguiri. Ou seja, mesmo o Kim, que você já teceu muitos elogios a ele, acabou votando a favor de uma política que foi capturada por esse vírus do patrimonialismo. Ou seja, não é algo que, no fim das contas, é maior da cultura brasileira, que acaba contaminando um pouco de tudo. Como aprender com um caso como o PES, por exemplo, para evitar essa captura em novos projetos ou algo do tipo? Eu acho que institucionalmente talvez o projeto pudesse ter mais amarras que impedissem isso de acontecer. O caso específico do PERSE. Agora, o caso mais aberto, assim, eu concordo completamente com a tua leitura. Não é que surgiu em 88. O que eu acho que 88 ele celebra um pacto em que esses privilégios eles são mantidos e eles são aumentados. São inscritos na Constituição. Nós pegamos privilégios e nós pegamos uma amarra. É como o tal do nó-górdio que ninguém conseguia cortar. Há uma Constituição em que esse nó-górdio, vamos enrolar e mais ainda, vai ficar ainda mais difícil você tirar. Então, é quase impossível para um gestor público no Brasil quebrar essas amarras. E aí ele é obrigado a fazer essas concessões porque nós temos políticos que são eleitos justamente alimentando isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer, é não negar a natureza patrimonialista do brasileiro. A natureza personalista, patrimonialista, e isso dói demais na gente, que vem de uma tradição liberal, porque a gente acredita na ideia de uma burocracia impessoal, uma coisa meio weberiana, né? A ideia de homens públicos, agentes públicos comprometidos com resultados, índices, números, com ciência, não sei o quê, e não é assim. As pessoas querem se identificar pessoalmente aqui, porque o Brasil tem uma característica
vamos dizer, pós-medieval. O Brasil não entrou para valer na modernidade. Portugal também tem essa característica. Aí são problemas da nossa colonização, da nossa cultura. Mas são problemas e são também características. E talvez a gente não deva mais negar elas. E entender o seguinte, qual o sistema de incentivos para esse patrimonialista? Eu venho tendo discussões, é uma discussão que está tendo no livro amarelo. Por exemplo, qual o sistema de incentivo para um agente político, para um Valdemar e para um Kassab? Os incentivos para eles são da seguinte ordem: quanto mais votos eu tiver para deputado federal, mais dinheiro eu tenho e mais meu projeto cresce. Se a gente conseguir trocar o sistema de incentivos para a seguinte ordem: se um prefeito numa determinada cidade, por exemplo, ele alcança determinados KPIs, determinados indicadores de cobertura de esgoto, bem simples, não estou falando nada, bem simples, e conforme ele adquire esses KPIs, ele vai batendo esses indicadores, o partido ganha fundo partidário. Veja, eu estou abastecendo ainda o projeto patrimonialista deles, eu só estou mudando o sistema de incentivos. E também um gestor público, por exemplo, que não possa participar de eleições, caso ele não bata esse tipo de indicador, simples. São trocas de critérios sem negar esta natureza que talvez, você, acho que você, enfim, você entende do tema, seja tão profundamente brasileira que a gente que acredita, por exemplo, num projeto liberal, a gente só esteja dando um murro em ponta de faca, sabe? Às vezes a gente olha e talvez a gente esteja dando um murro em ponta de faca, imaginando que o eleitor vai tomar essa decisão pelo líder ou pelo burocrata impessoal, que não virá. Então vamos imaginar que o aventureiro do Sérgio Buarque de Holanda, que é esse homem que toca, que cuida, que faz, ele no fundo ele vai precisar de um sistema de incentivos novo. Hoje o sistema de incentivos de um político é obtenção de votos. E qual a maneira mais fácil de obter votos? Chegar para pessoas mais pobres e comprá-las. E aí, como você faz isso? Com emendas desviadas, usando candidaturas femininas, como foi demonstrado numa matéria do Estadão agora, por um jornalista excelente. Você tem, o sistema usa isso. Era o que era feito, por exemplo, durante o Petrolão. Você só desviava das empreiteiras para abastecer a mesma máquina. A gente precisa desidratar essa máquina. A gente tem experiências, e isso é legal. Não estou inventando experiências em que a geração de classe média foi alterando, não totalmente, esse sistema. Então vamos gerar classe média, vamos mudar os sistemas de incentivos para o próprio patrimonialista sem negá-lo. E essas discussões a gente está fazendo no livro amarelo. Para mim, isso é tão central naquilo que precisa ser feito no Brasil, que a gente só vai mudar o Brasil de fato atacando isso. Para mim é isso ou nada.